Olá, minha linda lagarta, ansiosa para sair do casulo e iniciar a sua transformação pessoal, deixando para trás tudo o que você aprendeu até hoje, parando de ser a pessoa que te convenceram a ser? Bom, antes de prosseguir aqui e te ensinar como romper o casulo, eu preciso saber se você assistiu ao primeiro episódio da série, o episódio da lagarta. Caso você ainda não tenha assistido, eu gostaria de pedir para que você assistisse, pois é muito importante ir na sequência. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link para que você assista o primeiro episódio da Semana das Lagartas, o nosso movimento das lagartas, aqui na Semana Metamorfose. Sabe, quando eu paro para pensar no quanto é triste imaginar que você não sabe nem quem você é, assim como eu também não sabia, eu imagino a tristeza e o sofrimento que milhares de mulheres sofrem no Brasil. No entanto, vale lembrar que isso não é de hoje. Essas dúvidas e dificuldades que milhares de mulheres vêm passando em suas vidas já vêm de muito tempo. Já faz um tempo que isso é implementado na cabeça da mulher ao longo da história. E para poder te explicar de onde vem tudo isso e te mostrar que a culpa não é sua e sim cultural, eu preciso voltar um pouco no tempo, para o começo da nossa espécie. Há 3 milhões de anos, quando éramos apenas uma espécie tentando não ser extinta, os machos já tinham uma postura bem duvidosa. Os machos, no caso os homens, praticavam o ato sexual com todas as fêmeas que eles encontravam, com o objetivo apenas de procriar. E vale lembrar que estamos falando de 3 milhões de anos atrás. Até então, naquele período da história, o objetivo era espalhar a raça humana e não permitir que ela acabasse. Enfim, uma hora ou outra, as fêmeas acabavam engravidando, e isso fazia com que elas ficassem mais vulneráveis ao ataque de predadores. Agora imagine, se hoje em dia já é difícil uma gestação, quem dirá naquela época? Era uma situação extremamente complicada para as mulheres. Isso acarretava diversas mortes de mães e bebês por conta da dificuldade que existia na época. E a partir desses acontecimentos, a fêmea começou a se convencer de que sempre que estivesse grávida, ela era mais vulnerável e a probabilidade de morte da mesma aumentava drasticamente. Então, qual foi a saída que elas encontraram naquela época? Vamos nos juntar aos machos que nos engravidaram, pois assim estaremos mais protegidas e teremos mais chances de não morrer e de proteger a cria. Ou seja, esse pensamento de que uma mulher precisa casar, arranjar um marido ou algo do tipo, não é de hoje, já vem de séculos atrás na história. Como você pode perceber, vem do começo da nossa espécie, como memórias ancestrais impregnadas em nosso DNA. Mas não é só isso. Quero me aprofundar ainda mais na história. O macho, por sua vez, acabava ficando com a fêmea, não porque existia um sentimento, o que chamamos de amor nos dias de hoje, mas sim pela perpetuação da sua genética. Desde essa época, o macho sempre foi muito inseguro em criar a prole de outro macho, pois ele meio que estaria proliferando a espécie do outro e não a dele próprio. Se hoje em dia já é complicado criar filhos, imagine naquela época. Então, basicamente a fêmea fica ao lado do macho enquanto o mesmo garante a sobrevivência dela e dos bebês. Mas eu preciso fazer um adendo aqui aos tempos atuais. Esse modelo é praticamente igual à família tradicional brasileira como vemos atualmente. E nesse momento da história, naquele período, os machos se dividiam em 2 grandes grupos. O primeiro grupo era dos machos que ficavam com suas fêmeas e crias, e o segundo grupo que continuou procriando, mas não ficava com as fêmeas. Você consegue perceber como o passado se assemelha aos tempos de hoje? Como nós mulheres sempre fomos jogadas meio que de lado? Isso para mim é inadmissível, e é por isso que na Semana da Metamorfose você aprenderá como não ser jogada de lado e pensar mais em você e na sua vida. Mas vamos continuar na história. Quero te mostrar mais uma coisa que tenho certeza que você não sabia. Depois dessa divisão dos machos em 2 grupos, as fêmeas começaram a ser mais seletivas. Não escolhiam mais qualquer um para procriar. Elas analisavam e escolhiam aqueles machos que fossem ficar com elas e que dessem conta de protegê-las e aos bebês. Machos que fossem fracos eram ignorados. E é aí que se origina outro problema na história. Quando esse macho forte saía para caçar e conseguir alimentos para alimentar a sua família, a fêmea ficava desprotegida e então
O outro macho fraco, que não tinha sido escolhido e nem selecionado por nenhuma fêmea, se aproximava, pois via na ausência do outro uma oportunidade. Acredito que você possa imaginar o que poderia acontecer naquela situação toda. Isso fez com que os machos mais fortes e com família ficassem cada vez mais inseguros e mais violentos também, pois agora não sabiam se a sua cria era realmente sua ou do outro, o intruso oportunista. E nessa época ele acabava agredindo tanto os outros machos com o objetivo de espantá-los e mostrar quem mandava no pedaço, quanto a sua própria fêmea, simplesmente por insegurança. E a fêmea, por outro lado, por estar em toda aquela situação, nada poderia fazer, pois era dependente do macho, tanto para se alimentar quanto para sobreviver. Vale ressaltar que a fêmea já levantava dúvidas quando isso acontecia, pois pensava: será que esse é o melhor macho mesmo? Será que eu escolhi certo? Essa dependência que muitas mulheres têm hoje com homens já vem de muito tempo. Vivem em um relacionamento tóxico e não conseguem sair. Essa alienação e dependência foi implementada nas mulheres há muito tempo, como você pôde acompanhar aqui na história. A fêmea começou a entender que quanto mais ela era fiel ao seu macho, menos ela e as suas crias apanhavam. Isso foi o divisor de águas, historicamente falando, claro. A espécie foi evoluindo aos poucos e a fêmea entendia que precisava preservar e escolher com bastante atenção o macho com quem ela iria procriar e iria criar a sua família. Já o macho não pensava tanto assim, já que quando ele era escolhido por uma fêmea e casava, as suas responsabilidades aumentavam. E sabendo disso, através de todo esse conceito histórico que eu te passei, você pode entender o porquê a sua mãe te ensinou que você precisava de um homem, casamento e filhos. Antigamente, era muito comum as mães darem esse tipo de conselho para as filhas. No entanto, você precisa entender que eles, os seus pais, não te criaram de determinada maneira porque eles queriam o seu fracasso. Eles deram o que tinham para dar, o que sabiam dar. Mas isso não significa que, após entender o mecanismo que rege a vida, você precise se manter ao lado de determinadas pessoas. É por isso que eu falo que a culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade de ter a vida que tem é sua sim. Acredito que chegou o momento de mudar, de você dar a volta por cima e se transformar. E partindo desse ponto de que a sua realidade é responsabilidade sua, eu preciso te falar umas coisinhas. Você pode não ter escolhido conscientemente a sua realidade, mas a mudança da sua vida está nas suas mãos. Então, se você escolhe não enfrentar as dificuldades que acompanham as mudanças, a responsabilidade é de quem? Sim, é sua. Entende agora aonde que eu quero chegar? Você não é a culpada. Te mostrei ao longo da história que isso tudo acontece não é de hoje. Ao longo da história, nós mulheres evoluímos ao ponto de hoje termos um pouco mais de liberdade. E como você pode fazer isso? Como você pode sofrer essa transformação? Através do meu programa de treinamento chamado Metamorfose. Para você ter ideia, tenho alunas do Metamorfose que logo na primeira semana do treinamento, na hora de fazer os exercícios, não sabiam responder algumas perguntas do tipo: o que você realmente merece? Porque sim, a vida que você tem hoje é a vida que você vibra merecer, mesmo sem saber disso. O que eu irei te ensinar é a não ser mais uma mera espectadora ou uma simples coadjuvante da sua própria história, e sim se tornar a protagonista da sua vida. A base do meu treinamento Metamorfose é fazer com que cada aluna lagarta olhe para a sua vida e se reconheça dentro dela em primeiro lugar, pois não tem como você querer outra realidade se você não sabe nem onde vive e o que sonha, como se estivesse o tempo todo no automático. Você precisa olhar para a sua realidade e acolhê-la com carinho, sendo grata por tudo o que tem, pois até o que é dolorido nesse momento, o que causa frustração e angústia, faz parte do que você atraiu. É seu, é a sua realidade, é a vida que você acreditou ser sua. Aceite-a com amor e seja grata. Olhe para sua volta e encontre motivos, mesmo que em meio ao caos, para agradecer. E depois seja grata também pelo que deseja, mesmo que você nem acredite que possa ter. Eu, por muito tempo, não entendia isso de ser grata e o poder que isso teria no meu futuro. Queria um carro importado, mas só via defeito no meu carro velho, que me levava para onde eu precisava.
Eu desejava ter um apartamento lindo, mas falava para todo mundo que a kitnet que eu morava era um muquifo. Eu me lembro que preferia comprar 10 peças de roupa de péssima qualidade a comprar apenas uma, só que com qualidade superior, porque para mim era a quantidade que importava e não a qualidade. Lembro também da minha dificuldade de perdoar e como isso atrapalhou a minha vida, e mesmo que eu quisesse perdoar quem eu culpava pela minha droga de vida, eu não saberia como fazer. Hoje eu entendo como que atraímos coisas que o dinheiro pode comprar, quando sabemos o que merecemos e quando paramos de culpar os outros pelas nossas escolhas. Tenho certeza que se você nunca fez isso, deve conhecer alguém que já fez. E eu te falo, isso não é economia, é um sintoma grave de pobreza e de amargura e rancor. Quando você tem esse tipo de pensamento, você diz que Deus quis assim, que é isso que você merece, ter dinheiro apenas para comprar coisas de péssima qualidade, morar em uma casa simples, andar de carro velho e comer em lugares inferiores. Isso chama a energia da escassez. E daí não adianta você querer melhorar de vida se você não deixa para trás as crenças que te limitam. Até com dinheiro eu fazia isso. Dentro de mim tinha uma fila de crenças prontas para me trazer sempre uma conta a mais para pagar, já que eu sabia que só ficava rico quem estudava para ter um diploma ou quem herdava uma herança. E eu, na minha humilde vida de crenças limitantes, adorava repetir o quanto eu não tinha tido oportunidades e o quanto sempre alguém cagava com a minha vida. As frases que eu mais repetia, até entender como virar a chave dentro de mim, até entender como a lei da atração funciona, eram as seguintes. E isso sempre foi assim, não só depois que eu fiquei sozinha, antes também. Eu falava toda vez que um filho meu pedia alguma coisa: não tem dinheiro, isso é muito caro, por acaso eu tenho cara de rica? Hoje eu dou risada quando eu lembro quanto tempo eu perdi por não entender que se eu não tenho dinheiro, tenho que acreditar que tenho para que ele venha até mim. E não ficar dizendo que não tenho para cada vez ter menos, já que Deus nos devolve o que oferecemos. Claro que eu já me perdoei por ter acreditado no que me falavam, mas eu penso que se eu tivesse aprendido isso tudo antes, assim como já mudei a vida de milhares de mulheres, eu teria muito mais do que já tenho, apesar de que hoje já me sinto completamente realizada. Aprenda comigo e livre os seus filhos de terem uma vida miserável, igual foi a minha e provavelmente a sua. Entenda que você, assim como eu, merece tudo o que há de mais incrível nesse mundo, só que ainda não acredita nisso e não sabe como criar essa realidade. E é por isso que eu estou aqui, para te mostrar que a vida é sua e que quem determina as coisas é você. Você só precisa saber o passo a passo e ter as técnicas certas para reprogramar as suas crenças. Por isso eu repito, não perca por nada o que eu preparei para você amanhã. Eu quero te mostrar que enquanto você tiver esse pensamento mesquinho e pequeno de que nasceu para ter o mínimo, você jamais será a protagonista da própria história. Enquanto você não entender que o que você fala o tempo todo cria sua realidade, seus sonhos só vão se realizar dentro da sua cabeça, nunca na sua vida. Te espero amanhã para o próximo vídeo da Semana Metamorfose, para que você deixe de ser a coadjuvante da sua vida e vire a protagonista.